Vamos começar agora a segunda parte. Eu sei que temos colegas que estão almoçando, né? Estão espalhados pelo Flamengo. E não foi fácil encontrar um lugarzinho para comer, porque o número de pessoas é grande. Bom, gente, na parte da tarde... você tem aí o folder aí? Vamos dar continuidade ao trabalho, lembrando a vocês que nós dividimos esse evento de acordo com as áreas curriculares e pensando a partir, inclusive, das diretrizes curriculares nacionais, tá? De manhã trabalhamos artes e matemática e agora à tarde ciência também, uma outra parte, uma outra vertente das ciências humanas e agora a inclusão das ciências naturais, tá bom? Eu vou chamar o Jonathan, que vai fazer a mediação dessa mesa. Jonathan se apresenta rapidinho e, por favor, faça a convocação da mesa. Gente, quer que acendam as luzes para ficar mais iluminado? Não? Equipe, a TV que está dando para filmar com essa luz? Acender melhor? Gente, nós vamos acender por causa da transmissão para o site, tá bom? Boa tarde, eu me chamo Jonathan, sou professor do Colégio de Aplicação da UFRJ e para compor a nossa mesa de hoje à tarde, a professora Maria Margarida Pereira de Lima Gomes e o professor Eduardo José Pereira Maia. O tema da nossa tarde, Ciências da Natureza e Ciências Humanas no Ciclo de Alfabetização. Com vocês, professora Maria Margarida. Gente, boa tarde. Eu vou começar agradecendo o convite do PNAEC para estar aqui. Acho que responder a este convite é um imenso prazer pela importância que este programa está tendo aqui no Rio de Janeiro. E é um prazer também pela grande admiração que eu tenho pela professora Elaine, minha colega da Faculdade de Educação, com quem tenho repartido as lutas pela educação pública no nosso Estado. Então, muito obrigada pelo convite. Tá? Estou muito feliz de estar aqui. Eu estou um pouco nervosa, porque eu nunca falei de alfabetização. Então, isso me deixa um pouco tensa quando eu preparei essa fala, mas eu fui pensando a respeito do que eu faço, e aí eu resolvi contar um pouco para vocês do que eu faço e deixar espaço para a gente conversar sobre ler, escrever e pensar sobre o mundo. Então, a minha fala vai um pouco nessa direção, assim, como é que o ensino de ciências pode nos ajudar a ensinar a ler, escrever e pensar sobre o mundo. Tá? É bom eu começar do lugar de onde eu vou falar. Primeiro, contar para vocês que eu adoro bichos. Sempre gostei muito de bichos e foi por isso que eu resolvi estudar biologia e foi por isso que eu decidi me tornar professora de ciências. Então, aqui eu trouxe umas fotos da minha gata, a Canjica, brincando com uma caixa. Acho que está dando para ver, né? Tá. Brincando com uma caixa cheia de furos, é uma caixa de som, né? Um tambor, né? Uma caixa tambor. E ela gosta imensamente de brincar com ela. E essas fotos, elas podem ser olhadas como professora de ciências, olhando, pensando que cada uma dessas fotos foi tirada, foi batida, permitindo que um observador, né, estivesse direcionando o olhar para várias coisas que a Canjica está fazendo, brincando com a caixa. E, portanto, que algumas perguntas podem ter sido feitas a partir do direcionamento desse olhar. Perguntas tais como o que ela está procurando quando ela coloca
a patinha dentro do buraco da caixa, né? Enfim, quais são as movimentações que ela faz, por que ao final de tudo ela deita e descansa, né? Aí do lado ela quer entrar dentro da caixa, enfim, perguntas como por que os gatos gostam de entrar em lugares fechados, né? Se enfiar por buracos e entrar em lugares fechados. São boas perguntas para a gente começar e iniciar a pensar que nem os cientistas pensam, né? Por que as coisas acontecem na natureza de determinados modos. Mas essas fotos, quando a gente pensa no ensino de ciências, elas fazem a gente pensar no direcionamento que a gente tem que fazer quando quer observar alguma coisa. E esse direcionamento leva a um foco sobre a possibilidade de conhecer alguma coisa que é nova, né? Mesmo que essa coisa já tenha sido estudada antes por outras pessoas, quem direciona o olhar para alguma coisa está procurando conhecer essa coisa como se ela fosse nova naquele momento. E aí, continuando a contar para vocês como eu gosto de bichos, esse aqui é um dos nossos companheiros cariocas, aqui do nosso estado, tá? É o gambá, é uma espécie brasileira, né, nativa, protegida por lei, tá? E que eu adoro também, a Elaine sabe disso, né? Nossos companheiros de campos da Praia Vermelha, né? E que tem várias coisas interessantes. São marsupiais que carregam os filhotes na bolsa e quando os filhotes ficam grandes, ainda querem ficar com a mãe. Então, eles se empoleiram em cima dela e ela tem que carregar os filhos desse jeito, né? Coisas do mundo natural com as quais muitas vezes a gente se identifica, né? Porque muitas vezes nossos filhos, os filhos da espécie humana, também ficam empoleirados em nós, mesmo que não seja desse jeito, mas ficam grudados, querem nossa ajuda para a vida inteira, né? Enfim, coisas do mundo natural que a gente gosta de olhar e observar, né? Aqui um outro companheiro carioca também, brasileiro, né? Uma espécie de ave, que é o bem-te-vi, muito conhecido, né? Que tem um canto muito alegre, muito conhecido da gente, mas que muitos dos nossos jovens e das nossas crianças não conseguem identificar, não aprenderam a identificar, né? Mas é um pássaro bem conhecido da gente, né? Bom, então agora que eu já contei para vocês que eu adoro bichos, eu vou me identificar academicamente, tá? Eu trabalho com estudos, pesquisas e práticas sobre currículo, formação de professores e ensino de ciências e biologia na Faculdade de Educação. E eu venho liderando trabalhos de pesquisa, ensino e extensão relacionados a materiais didáticos, mais especificamente a como os materiais didáticos podem ser formas de formar professores, né? Como é que o material didático pode ser algo produzido entre a universidade e a escola em processos de formação de professores, tanto inicial quanto continuada. Eu tenho trabalhado muito com os professores de ciências e biologia, embora algumas vezes essas conversas se estendam para outros professores. Mas, ultimamente, isso tem acontecido bastante, porque a minha área tem conversado muito com outras áreas de ensino, com as ciências humanas, principalmente, enfim. Então, essas conversas têm se ampliado. Dos meus projetos, há coisas muito importantes sobre materiais didáticos que eu tenho feito. Uma é trabalhar com acervos históricos de materiais didáticos, entre os quais o acervo histórico de livros didáticos do Projeto Fundão, que fica localizado no bloco D do CCS, lá no campus do Fundão, tá? É um acervo histórico que tem livros didáticos desde os anos 30 e que serve para a gente entender como é que o ensino de ciências tem sido construído ao longo das últimas décadas, tá? Que coisas têm sido valorizadas, que movimentos pedagógicos têm conversado com as ciências para produzir o ensino de ciências do jeito que a gente o conhece hoje. Temos livros bem antigos,
e que representam movimentos muito importantes, interessantes, tanto do ensino de ciências quanto da educação em geral. Eu também trabalho com oficinas pedagógicas experimentais, levando experimentos com os meus bolsistas para as escolas do Rio de Janeiro, tá? E promovendo oficinas com professores e licenciandos dos diversos lugares do Rio de Janeiro. Nessas oficinas, eu tenho trabalhado, assim, às vezes em escola. A escola convida professores do bairro, da região, de outras escolas da região, a gente junta todo mundo e faz oficinas. E aí eu trouxe umas fotos dessas oficinas só para pensar como é que essas oficinas ocorrem. E a primeira coisa que me saltou quando eu estava preparando hoje foi do quanto as oficinas experimentais pedagógicas, os professores e eu estão sempre com alguma coisa escrita na mão, algum roteiro pedagógico na mão, para ser analisado, para ser preenchido, ou seja, textos que vão sendo produzidos também, né? Então, em todos os experimentos que a gente vai fazendo, experimentos de ciências, há os materiais dos experimentos, que são materiais de laboratório em geral, né? E há sempre roteiros, apostilas, materiais que os professores vão lendo, vão escrevendo, vão conversando sobre, conjuntamente à medida que a gente vai fazendo os experimentos. Mais uma foto aqui. E aí os experimentos vão acontecendo e a gente vai conversando, e tem sempre uma coisa da leitura e da escrita que vão acontecendo junto, né? E aí eu achei essa foto que eu bati recentemente numa feira de ciências de uma escola aqui do Rio de Janeiro, em que um grupo de alunos do ensino fundamental fez um microscópio, montou um microscópio com um computador, uma webcam e um celular, tá? E eu fiquei pensando nessa foto e fiquei pensando no quanto esses meninos do 9º ano tiveram que estudar, tiveram que investir em ir no YouTube, né, em conversar com o professor, em ler textos a respeito de microscópios, para conseguir entender como construir esse microscópio, né? E é bastante interessante pensar nisso, assim, pensar que o objeto que foi construído experimentalmente não foi construído por si só, né? Ele é construído a partir de coisas que a gente estuda e que já foram produzidos em outros momentos sobre a ciência. Aqui um microscópio tradicional, um microscópio de biologia, né, de um laboratório também de uma escola aqui do Rio de Janeiro, e a garotada aqui usando os microscópios, tá? Então, entre esse produzido por eles como uma reinvenção que eles buscam na internet, né, e vão entendendo, eles vão entendendo o antigo, que é o tradicional e a tradição do ensino das ciências. A gente também trabalha, nos nossos estudos com materiais didáticos, com coleções didáticas. Colecionar é uma coisa muito importante nas ciências. Então, a gente tem uma coleção que circula pelas escolas do Rio de Janeiro, conforme os professores vão querendo dar aula com elas. Vejam que a coleção é feita por espécimes, exemplares zoológicos que ficam em vidros guardados, mas à volta deles tem fotos impressas, tem textos impressos, tem sempre coisas que estão relacionadas à leitura e à escrita. Aqui, novamente, sempre os espécimes que vão ser identificados, estudados, e o roteiro que estará acompanhando o material. Novamente, sempre coisas escritas que classificam esses seres vivos, né? Bom, então, o meu foco de trabalho tem sido sempre com materiais didáticos dessa natureza, produzidos e utilizados em práticas escolares de ensino das ciências, publicados, adaptados e transformados para os currículos escolares de ciências e biologia. Me interessa sempre entender, na formação de professores, como ocorrem mediações, transformações de conhecimentos no processo de ensinar e aprender.
Quer dizer, quando a gente ensina, quando a gente produz materiais didáticos para os alunos, quando a gente produz materiais com eles, como é que os conhecimentos das ciências são transformados, são mediados pedagogicamente, né? Para pensar nessas mediações e transformações de conhecimentos, a gente trabalha com a ideia dos conhecimentos escolares em ciências, compreendidos a partir de autores do campo do currículo. Mais especificamente da história do currículo, da história das disciplinas, dos conhecimentos escolares, da cultura escolar, de tradições de ensino, pensando sempre na relação entre o que é velho no ensino e o que é novo, e que, às vezes, o novo vira velho e o velho vira novo, nas tradições pedagógicas daquilo que a gente ensina. Dentro desse trabalho, então, a gente trabalha muito com essa ideia de coleções, materiais experimentais, materiais de laboratórios escolares, livros didáticos, revistas, apostilas, textos, estudos dirigidos, exercícios, imagens, roteiros de aulas práticas e qualquer outro artefato relacionado ao ensino dessas disciplinas escolares, as ciências e a biologia. Então, nessa experiência toda que eu venho contando aqui para vocês, tem duas coisas que são importantes. Uma é a própria ideia de que quem ensina ciências tem uma relação muito forte com aquilo que a gente chama no mundo de ciência. A ciência, o conhecimento científico, que tem um acervo enorme de conhecimentos acerca da vida, acerca do mundo e do mundo natural, né? E que, quando a ciência é transformada para o ensino dos jovens estudantes ou de qualquer tipo de estudante, a gente tem que relacionar tudo isso, dos conhecimentos científicos, com a vida dos alunos, o mundo em que eles vivem e o mundo natural que eles procuram conhecer também. Pegando aí, por exemplo, o exemplo da minha gata, da canjica. Assim, quando a gente olha para os animais na natureza ou no mundo urbano, a gente, de um certo modo, está relacionando esse olhar com a nossa própria vida. Tá? Então, essas relações são relações que, no ensino das ciências escolares, estão acontecendo também. E quais são as atividades consideradas importantes no ensino de ciências escolar? Como eu mostrei para vocês já alguns exemplos, a gente tem experimentos, a gente tem coleções, saídas de campo, excursões, saídas de campo, e modelos, que são coisas muito importantes, que a gente considera muito importantes para ensinar ciências na escola, né? Dentro dessas coisas todas, há diversos processos para se aprender ciências que a gente poderia listar também, que eu estou listando ali do lado direito. O primeiro deles seria observar, as observações, que seriam, aí eu escrevi em vermelho, o jeito da gente direcionar o olhar para alguma coisa. Então, ao aprender a ler o mundo das ciências, a gente tem que começar por direcionar o mundo para alguma coisa. E, a partir desse direcionamento do mundo, desse direcionamento do olhar para o mundo, a gente começa a ficar curioso e aí a fazer perguntas. Então, perguntar coisas no ensino de ciências é muito importante. Ensinar as crianças, ensinar os estudantes de qualquer idade a fazer perguntas, a fazer boas perguntas, é muito importante. E a terceira coisa que eu acho muito importante, né, e no ensino de ciências se considera muito importante, são os registros escritos. É a escrita das perguntas e a escrita das hipóteses, que são as possibilidades de responder às perguntas. Os registros, as perguntas e as hipóteses podem nos levar a belos debates, a debates intensos sobre o que é conhecer o mundo e o mundo natural, ajudando nossos estudantes a produzirem explicações para esse mundo, explicações para essas perguntas, e registrando essas explicações.
Esse registro ele pode tanto ser feito por filmes de celular, por redações, por parágrafos, por fotografias, né? Por gravações de áudio com celulares, enfim, tem vários modos da gente registrar. Mas que nos ajudam a construir debates coletivos para a construção de argumentos sobre as perguntas que a gente vai fazendo sobre o mundo. E, portanto, todas essas coisas estão relacionadas à leitura e à escrita do mundo, né? A ler e a escrever o mundo, de várias maneiras. E aí, eu vou trazer o exemplo que vai estar relacionado ao modelo, a um tipo de ações, um tipo de atividades de ensino de ciências, que seriam os modelos. E aí eu vou conversar um pouco sobre os terrários. Acho que quase todo mundo já deve ter conhecimento do que é um terrário, né? Para construir um terrário com o ensino de ciências, a gente sempre passa por alguns passos com os alunos. O primeiro seria como montar. E como montar exige que a gente fale dos materiais. Então, a primeira coisa a fazer para construir um terrário é o material básico. E aí vejam que para ter um material básico, a gente aprende a organizar, a focar em determinada coisa e, portanto, a escrever o material básico que a gente vai ter. Nesse caso, a gente vai precisar de garrafas PETs, ou então de vidros, ou de aquários de vidro, a gente vai precisar de tesouras, pedras grandes, pedras pequenas, terra adubada, sementes de alpiste, feijão, outras sementes, pequenas plantas, regador, vai precisar de água, fita crepe. Então, vejam que aqui a gente fez uma lista para a gente ter, digamos, organizar o que a gente vai fazer na produção de uma atividade de ensino de ciência chamada terrário. E aí, depois que a gente listou o material e o organizou, a gente pode começar a fazê-lo, a montar, né? E uma coisa interessante aqui é que a gente tem que montar com uma organização que é específica e que é parecida com o modo como se organizam as camadas do solo na crosta terrestre. A gente tem pedras grandes lá no fundo do terrário, depois põe as pedras menores e depois põe areia, né? Reparem que eu estou descrevendo, e com isso eu estou dizendo como é que se faz, e os nossos alunos, quando a gente explica desse modo, vão entendendo esse texto que eu estou dizendo e aprendendo como é que o terrário vai sendo feito, né? E aí a gente pode ir conversando sobre várias coisas que acontecem aqui nessas pedras. Por exemplo, o que acontece se a gente colocar água nessas pedras? A água passa? A água não passa? E se a pedra for mais fininha, ela demora mais ou demora menos para passar? Então, são mais perguntas que a gente vai fazendo e vai sempre direcionando o olhar para aquilo que a gente quer que o aluno estude com a gente. E aí aqui, o perfil do solo do terrário vai se construindo. Aí a gente põe uma areia mais fina, põe a terra, né? E vai cada vez mais levantando perguntas sobre o que acontece. Por que a gente está fazendo isso, né? O que isso tem a ver com a montagem de um terrário e sempre relacionando isso com a água. Ou seja, a gente vai mostrando para os alunos, à medida que vai construindo o terrário, organizadamente e focadamente, como funciona uma imitação, que em ciências a gente chama de modelo, de um ambiente natural. Como funciona o solo, como é que ele se organiza, né, na natureza, para que as plantas depois possam vir e ser plantadas nesse solo aqui que a gente está construindo junto com eles. Tá? E aí a gente continua com procedimentos de montagem. Tem alguma, eu não vou ler tudo não, tá? Mas tem algumas coisas aqui do tipo: semeie as sementes de alpiste,
Molhe cuidadosamente a terra com o regador. Tenha bastante cuidado para não colocar água em excesso. São coisas que parecem super comuns, porque a maioria de nós já regou plantas, já fez isso nas nossas casas, mas a gente nunca fez, só a escola e o ensino de ciências faz isso muito bem, com um jeito direcionado. Vamos fazer desse jeito para descobrir as respostas para as perguntas que a gente vem fazendo sobre esse assunto que a gente está estudando, que é o terrário. Tá? Por fim, há um procedimento que a gente diz que é tampe o terrário. Aí a gente pode tampar ou com uma garrafa menor, ou pode tampar o terrário com plástico, mas a ideia é tampá-lo, não deixá-lo aberto, né? E aí, quando a gente tampa o terrário, várias perguntas aparecem. Então, nas crianças pequenas, por exemplo, aparecem as perguntas: vai tudo morrer? Não vai morrer? Tia, como é que vai ser, professora, né? Essas perguntas aparecem sempre. A gente já sabe no ensino de ciências que elas aparecem, tá? E a gente insiste, não, mas vamos fechar para ver o que acontece. E aí, reparem que eu estou meio que insistindo que essa conversa ela vai virando um texto que o aluno pode, inclusive, ir tomando notas e ir discutindo com o professor o que está acontecendo, o que vai acontecendo nesse terrário. Todas as perguntas que vão aparecendo, tanto do professor quanto do aluno, podem também ser registradas, para que elas virem depois perguntas que o aluno avalia o próprio trabalho, que ele vê se ele está conseguindo responder ao final do processo. Tá? Tem dicas também, porque a gente está direcionando o olhar, né? Então, a gente pode dar dicas para o aluno. Olha, o terrário pode representar uma pequena horta, por exemplo. Você pode tentar semear, por exemplo, pequenos pés de alface dentro de um terrário, se ele for maiorzinho, né? Mas o importante é que o terrário, a dica é que ele serve para a gente observar. Ou seja, a gente constrói um modelo de um ambiente natural para direcionar o olhar de pequeno cientista ou de grande cientista para esse mundo natural que a gente está construindo. Tá? A gente pode dar outras dicas. Por exemplo, a escolha das plantas varia de acordo com o tamanho do terrário. É lógico, né? Se a gente montar um terrário grande com um vidro enorme, a gente pode pôr plantas maiores. Mas se a gente fizer numa garrafa PET, né, um mais simples, a gente vai botar coisas menores. Tá? E uma dica importante é mantenha o terrário num lugar bem claro, mas que não receba luz direta. Tá? Ou seja, ele precisa de luz, mas ele não pode ter luz direta, porque luz direta vai dar calor demais. Isso já pode ser a fonte de novas perguntas. Olha só como é que... Ué, por quê? Por que não pode ter luz direta? Por que calor em excesso vai perturbar o terrário, né? Não vai ser bom para aquele terrário. Tá? Então, perguntas que a gente pode ir registrando e os alunos podem ir escrevendo. E aí eu coloquei aqui alguns modelos de terrário que a gente pode montar. Tá? A gente pode fazer em vidros, em pequenos aquários, em grandes aquários. Pode fazer em coisas de plástico. Por exemplo, se a gente faz com crianças menores, pode ser essas travessas de bolo, de guardar bolo, sabe, que não quebram. E aí dá para fazer bons terrários. Pode ser em garrafa PET, pode ser em lâmpadas também, que ficam bem bonitos. E o que a gente pode ensinar para as crianças, para os estudantes, não só para as crianças, para todo mundo, para os adultos também, tá? Algumas possibilidades de ensinar e aprender sobre o terrário: transformações naturais ao longo do tempo. Então, assim, como é que o tempo pode ser sentido, percebido, quando você tem um terrário, por exemplo, na sala de aula ou no corredor da escola? Por quê? Porque você pode passar semanas inteiras observando ele, vendo se as plantas estão crescendo, vendo se precisa abrir um pouquinho para botar um pouquinho mais de água, vendo se encheu de fungo, né? Você pode passar várias semanas, às vezes até o ano letivo todo. Eu já tive terrários na escola que eu trabalhei
que ficava o ano inteiro no laboratório de ciências. E os alunos podiam ir ao longo das semanas observando. Então, o tempo vai sendo sentido a partir do crescimento das plantas, a partir de como se comportam os seres vivos dentro do terrário. Estados físicos da água podem ser percebidos, o ciclo da água, a germinação das sementes, o crescimento e morte das plantas, né? O sentido da vida e da morte na natureza, associado a um processo que é chamado de decomposição das coisas que morrem, e o papel da luz para as plantas, né? Que está muito relacionado a um processo chamado fotossíntese. Todas essas coisas estão muito relacionadas a conceitos muito importantes de ecologia e podem também ser usados para processos de conscientização ecológica e de educação ambiental. Mais possibilidades didáticas do terrário. Terrário como modelo de um ambiente natural, né? Como eu já falei, que pode ser observado ao longo do tempo. Os ambientes naturais são cobertos, fechados? Perguntas que podemos fazer. Nosso planeta Terra é coberto e fechado? Já pensaram nisso? É uma pergunta bem legal de fazer para os estudantes. Então, como o terrário pode representar um ambiente natural? Quais são os limites dessa representação? Podemos considerar o terrário uma representação de um ambiente natural, de um ecossistema, como um conceito da ecologia, tá? O terrário ele pode ser visto como um modelo de um ambiente grande que pode ser visualizado e acompanhado na escola ou na sala de aula, que permite acompanhar transformações de ambientes naturais dentro do tempo e do espaço escolar, que só poderiam ser acompanhadas a partir de excursões ou de filmes. E que transformações são essas? Aí, exemplos. Estados físicos da água, o brotamento, crescimento, morte e decomposição dos vegetais, a vida, a morte e a decomposição dos animais, aparecimento e desaparecimento de fungos. Todas essas coisas que eu estou listando aqui podem ser anotadas pelos alunos em registros escritos, aprendendo a ler e a escrever, aprendendo a desenvolver a leitura e a escrita. Aqui um terrário do projeto Fundão Biologia, que é bem grande, tá? Então, quem tiver vontade de montar um terrário bem grande na sua escola, ele dá um efeito muito bacana para os estudantes acompanharem. Ele costuma durar, sem a gente abrir, em torno de 1 ano letivo. Então, ele pode ficar lá para você acompanhar e contar milhões de histórias sobre ele, várias redações, tá? Essa cartolina escura que fica embaixo está tampando o solo, porque quando você levanta a cartolina, você pode ver o que as minhocas fazem no subsolo, né? Então, eles podem ter uma ideia de como se comportam as minhocas no terrário. Uma outra visão dele. Aqui embaixo tem um roteiro de acompanhamento do terrário, tá? Que é a ideia que eu estou tentando passar para vocês, de que nada disso é só o material que está presente. Tem sempre alguma produção escrita, visual, imagética, sendo usada também, tanto pelos professores quanto pelos alunos. Tá? Perguntas são muitas sobre o terrário, mas a principal nesse que aparecia é o que acontece com a água dentro do terrário? Por que ele pode ficar fechado durante 1 ano? E aí, quando essa pergunta surge, olha só a leitura que pode ser feita. Representações didáticas e pedagógicas de livros didáticos e cartazes que são feitos a respeito do ciclo da água. Então, aqui estamos lendo o modelo que representa um ambiente natural, fazendo perguntas e tentando respondê-las, explicando-as. Aqui estamos lendo também, né, um esquema que está representando a mesma coisa. Né? Aí, só para vocês verem como essa relação é importante no ensino de ciências. Então, a gente está investindo e colocando foco na natureza, mas, ao mesmo tempo, sistematizando e lendo essa natureza como se ela pudesse fazer parte
dos livros didáticos, né? Dos cadernos dos alunos, dos nossos cadernos, né? São coisas que vocês conhecem muito bem, assim, eu só estou levantando aqui perguntas para vocês, tá? O que é importante aqui é entender que o terrário é uma estratégia que a gente aprendeu, que eu aprendi a partir dos conhecimentos científicos, né? Mas que é o pedagógico, que são as mediações pedagógicas, né? Que o transformam numa atividade de ciências escolar, que me permite pensar que ela está firmemente associada à leitura, à compreensão e à escrita do mundo. Tá? E aqui é a mesma representação, só que num esquema que seria mais usado no ensino fundamental 2, no ensino médio. Tá? Então, vocês teriam terrário, uma representação mais infantil, né? E uma representação mais amadurecida. Tudo isso aqui significa que a gente está aprendendo a ler sobre o mundo, né? A compreender o mundo, a escrever e a ler sobre ele. Outras coisas mais complexas que o terrário nos ensina e que a gente pode discutir com ele são conceitos mais aprofundados e complexos de fotossíntese, respiração e decomposição, que são processos que podem ser estudados, por exemplo, no final do ensino fundamental 2 e no ensino médio, já no nível da bioquímica, tá? Com processos de transformações químicas. Ou seja, o terrário tanto pode ser usado lá no ensino fundamental 1, no ensino infantil até, numa perspectiva de compreender o macro, né, as observações do macro, como ele pode acompanhar também os meninos quando a gente vai amadurecendo, né, e vai entendendo o mundo já nos seus aspectos micro. Tá? Então, o mais importante no estudo dos terrários é o quanto as suas transformações podem ser associadas à compreensão das relações entre o que podemos observar com os nossos sentidos e as explicações a partir de transformações que acontecem sem que possamos visualizar. Né? Ou seja, tem um monte de coisas da natureza que a gente não vê, não visualiza, porque elas acontecem no nível microscópico. Mas a gente vai compreendendo-as no nível macroscópico para ir estudando-as conforme vai amadurecendo escolarmente no nível microscópico. Tá? No nível microscópico. Ou seja, a gente vai fazendo a associação do macro com o micro. E, nesse sentido, assim, terminando a minha fala, eu vou dizendo a vocês que todo esse processo, o que eu quis contar aqui hoje é que vocês vissem o quanto esse processo é recheado da leitura, da escrita e da compreensão do mundo em que a gente vive. Então, quando a gente diz, o professor de ciências não ensina, não alfabetiza, não tem nenhum compromisso com a escrita e com a leitura, não é verdade. Não pode ser verdade. E o contrário também. O professor que lá nas séries iniciais alfabetiza, não tem que ter compromisso de saber ciências. Né? Mas, porque a sua formação não foi das ciências. Mas acho que esse professor pode aprender a olhar para essas atividades e perceber que elas têm um potencial de leitura e escrita muito bacana para iniciar os alunos nas ciências também. Tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. E aí eu termino só mostrando assim, que esses processos do terrário, né, dos ambientes naturais, do terrário e da fotossíntese, da decomposição, da respiração, eles também têm sido traduzidos de outras maneiras, poeticamente, por poesias e por textos escritos muito bonitos. Eu trouxe aqui um do Tiago de Mello, que é Grão de Chão, tá? Que é um texto lindíssimo, dos anos 70. Tá? O Tiago de Mello é um poeta que mora na Amazônia, que vocês devem saber.
lindo, maravilhoso, que produziu poesias maravilhosas como essa. Então, eu deixo para vocês lerem. Espero. Então, é grão de chão, folha mais viva na árvore, fazendo parte do verde. Não a folha solta, bailando no vento a canção da agonia. Grão de areia, quase nada, inútil quando sozinho, mas que é terra. A terra, quando é grão, fazendo parte do chão, esta coisa firme por onde o homem caminha. É isso. Que fala maravilhosa da professora Margarida. Olha, eu estou aqui encantado. Parece, a sensação que eu tenho que ela escutou a fala da professora Monique, ao fato de dizer, em alguns momentos, sobre o direcionamento do próprio olhar. E em relação a esse direcionamento do olhar, vamos agora ouvir um pouco o professor Eduardo José Pereira. Vão anotando, gente, dúvidas, questões. Eu agradeço aqui esse convite, né? E é muito curioso, porque a Margarida, vou falar aqui um particular, ela falou que não estava acostumado com esse debate sobre alfabetização, e é sempre uma responsabilidade falar para professores, né? Ela não perguntou, mas eu antecipei e falei, eu estava apavorado, porque primeiro pela questão de gênero, né? Eu me sinto constrangido nesse ambiente. O outro motivo é porque falo para professores que me ensinaram e me ensinam a cada dia nas atividades escolares que eu desenvolvo, que eu atuo. Então, eu tenho aprendido bastante, eu fico cada vez mais preocupado quando eu vou falar. A outra coisa é que eu tenho uma questão. Eu sei que eu dou boas aulas na universidade, mas a primeira é sempre difícil. Então, o primeiro dia de aula de qualquer turma, isso já tem 20 anos, eu tenho dificuldade. Aí, na segunda aula, já é melhor. Acontece que nós temos essa oportunidade de falar aqui agora, não vai ter outra. E isso me deixa mais ansioso ainda, né? Porque, bem, uma questão para organizar também essa fala, porque eu nunca consigo organizar nada para falar de forma linear. Eu acho que é o mal do professor, né? Ele programa uma atividade e na hora muda tudo. E quando a professora Margarida falou, eu acabei ficando mais confuso ainda. Eu tenho esse data show que quase não uso. A última vez eu botei o primeiro slide e comecei a falar e esqueci de pular o resto. Eu trago as folhas porque pode faltar luz, energia, então, e faço um roteiro de leitura que quase não leio. Mas, de qualquer forma, eu acho que eu vou tentar aqui me organizar e arrumar as palavras para a gente ter uma boa conversa e aproveitar bem essa tarde, porque eu acho que o momento maior desse nosso encontro é o porvir, né? É o dia de amanhã. Porque é no dia a dia que a gente enfrenta os desafios aí da escola e da alfabetização. Bem, a minha pretensão aqui, então, é contribuir com esse debate que já é muito caro, primeiro aos professores que, de fato, estão na alfabetização, nesse ciclo de alfabetização. E depois aqueles pesquisadores que se dedicam a estudar e a entender como é que se organiza esse processo todo. É sempre um desafio para mim estar fazendo esse tipo de fala, porque é uma idade que eu não costumo trabalhar. E agora, no projeto nosso de extensão, nós organizamos um debate sobre as questões étnico-raciais. Eu tenho um grupo da UFRJ que trabalha com isso, eu ajudo nesse grupo, são alunos e alunas que trabalham comigo, e organizamos uma atividade para fazer debate. Isso foi ano passado, até quando foi tema do Enem, essa temática.
para falar no ensino médio, e estava tudo pronto. E uma escola nos convidou. E quando nós perguntamos, e qual é a idade dos alunos? Tem em torno entre 5 e 6 anos. Falei, como é que a gente faz agora? E aí vamos, então, construir todo um trabalho para essas crianças. Mas como eu sou da geografia, não pode ser uma coisa somente com matemática racial, não que seja menor, ao contrário, porque a gente trabalha com racismo, preconceito e discriminação, mas a geografia tem que entrar dando um sentido àquilo ali, né? A essa temática, para poder agradar todo mundo, agradar a escola, a direção, a Secretaria de Educação e aos programas que nos são impostos todo dia. Isso não me assusta de forma nenhuma, né? Porque eu acho que é um desafio. Quanto mais a gente tem um problema, mais um desafio para poder enfrentar e mais aguça a nossa criatividade, a nossa capacidade de ler o mundo, que é a alfabetização, né? Essa relação alfabetização e leitura de mundo é uma coisa que andam juntas. Hoje, inclusive, o trato é letramento. Embora a gente tenha essa concepção que a alfabetização é um fundamento da construção da leitura, da escrita, né, o grande objetivo, o pretexto e o contexto disso é formar a pessoa a ler o mundo. E é imprescindível sem o processo de alfabetização. E é curioso como é que eu venho construindo essa ideia nos meus trabalhos de geografia, porque eu vou falar pela geografia. Embora eu trouxe aqui nos slides a ideia de noção de tempo, espaço e tempo, eu vou falar mais pela geografia. Tem um particular que o filho dos nossos amigos, ou os filhos dos nossos amigos, sempre leem muito cedo, né? E numa ocasião, uma professora, minha colega, falou assim, mas a Júlia começou a ler com 5 anos. O meu filho tinha 7 na época, ele não lia. E a mãe, embora seja professora de língua portuguesa, estava preocupada com aquilo. E eu não estava me importando muito. Porque com 4 anos ela já lia, com 5 anos ela já lia e tal. E eu falei, engraçado, ela tem 20 anos, eu nunca vi essa garota com um livro. Então, leitura precoce faz mal. Não deve ser muito bom. E acompanhei o desenvolvimento do meu filho, que é onde ele tem 18 anos, eu fazia as experiências com ele. E perguntava coisas para ele. Por exemplo, eu sou da geografia e a gente tem um conteúdo na geografia que chama escala na cartografia, que é super complicado. E ele tinha 5 anos, eu falei assim, Caio, se eu te der esse aparelho e esse daqui, e pedir para você fazer a mesa ou a cadeira, e a mesa e a cadeira, compor esse conjunto, qual que é a mesa e qual que é a cadeira? A mesa é maior, a cadeira é menor. Falei, então, portanto, conclusão uma, ele conhece escala, é uma relação de proporção. Então, ele sabe ler alguma coisa. Né? Ele sabe ler. Agora, ele não conseguia arrumar as letras e as palavras. Isso foi deixando, à medida que ele foi amadurecendo, ele foi aprendendo a lidar com isso. E de 7 para 8 anos ele começou a ler. Só tem uma diferença, ele não parou mais. Ele tem esse hábito de leitura. Né? Então, acho que às vezes, em determinados processos, a gente força muita barra, né? Com a garotada, com os meninos e meninas, e acaba a gente causando algum trauma que dificulta essa continuidade do processo de formação enquanto ser humano, enquanto pessoa humana, de ler o mundo em todos os seus aspectos. Bem, é um pouco desse lugar da geografia que eu vou falar, no sentido da alfabetização e da geografia, e embora não tenha trabalhado efetivamente com esses temas, a geografia evoluiu bastante com relação a essa temática. A partir da cartografia, isso já na década de 90, começou a incluir a ideia de alfabetização cartográfica. Quer dizer, como a letra é um símbolo, os números são símbolos,
né? As referências da produção do mapa também são símbolos. Então, a cartografia, ela adotou o termo alfabetização, né, para poder implementar no ensino de cartografia esses códigos e símbolos que já é muito bem conhecido na área da alfabetização, na área de língua portuguesa e por aí vai. E, embora seja lento, isso nos ajudou muito, porque a gente imprimiu um novo contexto nesse processo de produção de mapa. Quer dizer, o aluno ele não é só leitor do mapa, ele passa também, quando ele domina esses códigos, ele passa também a ser autor de mapa. Então, não tem dúvida nenhuma, quando a gente encontra um determinado símbolo, uma cruz, no mapa, a gente identifica como igreja. Embora, hoje, nós tenhamos aí um conjunto de religiões que não usa esse símbolo da cruz como igreja, né, mas se refere como igreja. O símbolo, que é uma torrezinha, com uma produção de petróleo. Então, as crianças identificam que aquilo ali é o lugar onde se produz petróleo. Eu dava aula no sexto ano, era quinta série antigamente, e eu fiz um trabalho com os meninos e perguntei o seguinte, fiz uma atividade, tinha lá as torrezinhas de petróleo, onde é que tem petróleo? A pergunta era essa. Aí a resposta era na Baía de Guanabara. Olhei aquilo, falei, bem, da onde essa menina tirou essa ideia? E eu trabalhava numa escola de Niterói, Instituto Gay-Lussac, saí de São Francisco, onde fica localizada a escola, e quando eu fui embora, eu passei pela praia e olhei olhei na Bahia, tinha uma plataforma que ia ancorar no estaleiro para fazer reforma. Eu falei, quer dizer, ela é altamente alfabetizada e ela está atenta ao mundo. Portanto, precisamos dar um elemento maior, incrementar esse trabalho aí, né? Fazer com que ela leia o mundo de forma mais completa. E aí, por isso, as minhas leituras de letramento também ajudaram essa ideia de alfabetização. Por que eu estou falando isso? Eu acho que eu sei por que eu estou falando, mas... alfabetizar, a gente às vezes acha que tem limite. Não é só alfabetizar, a ideia é letramento. Foi um belo trabalho que a Magda Soares fez, mas ela foi a precursora aqui no Brasil dessa ideia de letramento. Mas às vezes a gente usa isso e o discurso nosso é que tem que ler o mundo, né, com toda a sua capacidade crítica, etc. E esquece que para ler o mundo precisa dos códigos. Aí faz um letramento sem contexto. Então, a ideia da presença da Margarida ser anterior foi muito interessante, porque eu peguei alguns exemplos. A ideia do terrário. A produção do terrário feito por uma criança tem um pretexto, um motivo, um texto, que é o próprio terrário, e um contexto. Aquele outro desenho representado, normalmente aquele que vem nos livros didáticos, só tem um texto. E por que as crianças não entendem? Porque elas não participam dos processos, né, de construção. E isso é a dificuldade. Então, para nós da geografia, a gente tem alguns códigos de leitura de mundo que eu vou tentar passar aqui para vocês nos slides, para a gente ver quais são os elementos da alfabetização geográfica iniciais, fundamentalmente para as crianças menores e no crescente, no amadurecimento cognitivo, a gente vai percebendo que a gente vai dando novos elementos, né, saindo da intuição para a abstração e por aí vai. Então, a ideia é falar um pouco da ideia de noção de espaço. A noção de espaço-tempo e noção de espaço. E a gente sabe que a noção de espaço se faz por etapas. Eu lembrando aqui agora, teve uma pergunta no ENAD, não era nem ENAD na época, era Provão. E a pergunta do Provão, conhece ENAD Provão, né?
essa prova que vai certificar para ver se a instituição vai ter nota 1 ou 5. E numa dessas provas eu perguntei aos alunos: como é que vocês foram? Eu falei: não foi bom, não. Falei: por quê? Fizeram uma pergunta absurda na área de geografia. Eu falei: mas qual foi a pergunta absurda? Porque tudo que a gente não sabe, a gente acha absurdo, né? E aí foi o seguinte: qual é a relação espacial de uma criança de 0 a 2 anos? Vocês sabem qual é a relação espacial de uma criança de 0 a 2 anos. Não sabe? É o limite do próprio corpo. Não precisava fazer um curso de geografia para entender isso. Então, a relação espacial começa, né, desde ter idade. Então, essa é um pouco a ideia que a gente vai construir aí nesse texto aí. E essa experiência, ela vai saindo, espacial, ela vai saindo do corpo num processo de descentração ou desconcentração para o exterior, numa escala. Quanto mais nova a escala é o individual, isso não só no aspecto geográfico. A criança ela é mais egocêntrica quando é pequena, e à medida que ela vai, depois vai se tornando egocêntrica de novo. O problema nem é isso, né? Porque dependendo da conjuntura social, vai se tornando egocêntrica. Mas o movimento é esse, dentro de uma escala ampliada, sai do corpo para ir para o mundo. Não é à toa que nos programas escolares de História e Geografia, e vocês devem conhecer melhor do que eu, tem como conteúdo algumas coisas: a casa, o bairro, o município. Na verdade, isso nem são conteúdos, isso são metodologias. Quer dizer, a experiência que a criança tem, inicial é família, casa, município, estado e tal, numa escala maior, do mais perto, entre aspas, para o mais distante. Esse movimento de escala, que é um movimento metodológico, que serve para a gente incluir ali conteúdos. E o conteúdo não é em si o método, não é em si a família, não é em si a casa, não é em si o bairro. Certo? Mas é um conjunto de coisas que compõem a família, a casa, o bairro e o município. Mas nos próprios livros vem isso, né? Conteúdo de série tal, da 4ª série, é o Estado, até a 3ª série, enfim. Aí quando chega no 6º ano é Egito e Grécia. E as pessoas acreditam também que o conteúdo é Egito e Grécia. Mas não são esses conteúdos Egito e Grécia. Mas o conceito de cidade, civilização, democracia, tirania, esses são os conteúdos. Mas se usa esse exemplo dessas sociedades antigas, civilizadas, né, para poder utilizar como exemplos metodológicos de análise, a gente transfere aquilo como conteúdo e tenta ensinar para uma criança de 8 anos de idade, de 7 anos de idade, de 12 anos de idade, Grécia Antiga, Roma Antiga, Egito Antigo. Como se uma criança de 8 anos de idade tivesse essa capacidade de relacionar com o tempo. Porque a criança de 8 anos, antecipando um pouco o tempo histórico, quer sempre ter quantos anos? 10, 15, 18, né? O meu filho, o meu laboratório, e até hoje quando ele tinha 5 anos, ele falou assim: vou fazer 6 anos, vou ficar velho. Ele não tinha noção de tempo. Ele não sabia o que, com 8 anos, o que tinha comido no dia anterior, às vezes pela manhã. Ao passo que a gente tem uma relação diferente com o tempo. A gente consegue entender melhor. Então, a criança, se não entende tempos curtos, como é que vai entender tempos longos? Enfim. E tanto a relação espacial quanto a relação temporal é uma questão de experiência vivida. Então, eles vivem o espaço vivido. Esse é um conceito muito caro na geografia, nas ciências sociais, mas o que nos interessa aqui é o espaço prático, onde eles têm a relação cotidiana, do dia a dia, e etc. Esse movimento de experimentação espacial, né, que é motivado pela ação e pelo comportamento. E aí tem o espaço intuitivo,
esse que ele interioriza, né, as ações espaciais que ele realiza, propriamente dita, né, que é as relações motoras, fundamentalmente, dada pelo tato, pelo olfato, pela fala. Então, está aprendendo tudo isso, falar e tal, ouvir. A audição é importante, né? Crianças que têm, a gente reparou isso, né? Problema de audição, tem mais dificuldade de lidar com o espaço, de se movimentar, tem mais dificuldade para andar, porque a relação espacial é uma relação intuitiva. Ela experimenta isso intuitivamente. E os processos são geralmente estáticos e irreversíveis. Quando Margarida colocou as etapas do terrário, uma criança compreende aquelas etapas de produção do terrário, mas elas não conseguem operar aquela ordem na produção do terrário. Tem que ter um outro comando e uma outra orientação. Porque se ela seguir aquilo ali, ela vai colocar primeiro a garrafa PET, depois a água, depois a areia, depois... Ela vai seguir essa ordem, porque ela está ainda na prática espacial, vivendo essa ideia de espaço intuitivo. Quando passa por conceito de espaço operatório, que é essa relação de projeção, ela começa a operacionalizar, aí ela começa a compreender, né, que existe um processo de reversibilidade. Ela pode reverter as coisas, arrumar as coisas, então ela pegou aquela ordem, ela consegue ajustar aquela ordem ali com a observação. Bem, e aí tem as relações espaciais, que são fundamentalmente 3 tipos: topológicas, projetivas e euclidianas. Quando a gente fala isso, as topológicas são relações mais simples, que se dá pela intuição. As projetivas já remete, né, a uma relação com o que está fora. Euclidiana, você trabalha com outras dimensões, com outros elementos, inclusive assusta, porque Euclides está ligado à matemática, né? Mas são relações matemáticas e espaciais, sobretudo relações de superfície. Mas vamos ver cada uma delas para a gente tentar entender. As primeiras, é claro, a gente já falou bastante, que são as topológicas, essa relação com o espaço, e daí atividades que a gente realiza com escolas, e os pais acham que a gente está brincando, né? E meus colegas às vezes vão pegar os filhos e tal, assim, me perguntam, brincou bastante? Você não estava brincando, ela estava estudando. Essas experiências de brincadeira, elas indicam uma metodologia para ela se orientar no espaço. Esquerda, direita, mas a relação com o vizinho, né, é uma relação topológica, que está ao lado, de separar. Então, se separa em grupo para indicar dimensões espaciais. Não é para dividir. Eu tenho muita paciência com o negócio do lúdico, não, sabe? Vamos fazer um trabalho lúdico. Porque tudo tem que ser lúdico e prazeroso. Mas é um esforço, é cansativo, é trabalhoso. Não é verdade? É cansativo, é um trabalho como outro qualquer. Que existe uma operação intelectual, de preparação, de organização, por mais que nos dê prazer. Mas isso eu não posso nem falar aqui na atualidade, né? Bem, as relações topológicas, então, já havia antecipado, é de vizinhança e separação. Então, quando a gente está operando pequenos trabalhos onde indica isso, é para ela construir essa relação de forma consistente, para poder depois conseguir projetar, né? Isso varia conforme a idade e vai ampliando. Então, mesmo a criança reconhecendo que existe vizinhos, ela necessariamente, com 4, 5 anos de idade, não consegue identificar o lado direito e o lado esquerdo, mas ela sabe que está ao lado, que vizinho que está ao lado. E na separação da mesma coisa, não consegue quantificar. À medida que ela vai crescendo, ela vai tendo essa ideia de separação de forma mais ajustada. Então, se você pega, por exemplo, 10 bolinhas e pede para a criança dividir, ela vai dar 2 para o colega, vai ficar com 8 para ela dividiu. Né? Porque essa noção ainda não está amadurecida. Mas se começa aí, evidentemente, a gente nunca vai dar 10 bolinhas. Né?
A relação projetiva já é uma outra relação espacial que é de direção e de ordenamento, né? É quando ela começa a identificar no espaço percursos de direção, né? Isso funciona para depois construir linhas, pontos, na verdade, depois de pontos, linhas, para poder indicar caminhos e percursos, né? E de ordenamento é ajustar e ordenar as coisas, né, de forma sequencial, né? Elas ampliam as relações topológicas, porque ela começa a produzir externamente aquilo que ela vive e experimenta. E as relações euclidianas, que são mais complexas, lá em torno de 7, 8 anos de idade, ela começa a construir, que é a relação de distância, comprimento, superfície e coordenadas, né? Isso permite a localização e amplia capacidades topológicas, que possibilita fazer representações. É quando a criança começa a usar o papel, né, e já não ultrapassa do limite da folha. Ela consegue se ajustar aqui nesse papel e tal. Isso tem a ver com essa capacidade de lidar com a superfície, né? Bem, esse é um livrinho aqui, é um grande livro, chama O Cabelo de Cora. Então, nós fizemos uma atividade, foi contação de história. E essa contação de história, eu vou antecipar, né? Cora está na escola e a colega dela, amiguinha, fala que o cabelo dela é feio, precisa ter uma fita bem bonita, porque tem que estar amarrado, ele não pode estar solto. E aí Cora vai para casa triste, muito triste, e conta para a tia dela, e a tia dela fala que ela tem uma identidade, que o cabelo dela é bonito sim, que cada um é igual uma flor, diferente. E por isso não tem feio nem bonito. E numa aula de geografia, numa turma de geografia de crianças pequenas, pediram para a gente fazer uma atividade. Essa atividade, por si só, ela já cabia num conteúdo proposto pelo projeto político-pedagógico, que é discutir as questões étnico-raciais. Mas na aula de geografia, qual era o fundamento? E esse é o boneco da Cora. Chama Bonecora, foi batizada pelas meninas e pelos meninos com esse nome. E após a contação de história, nós montamos esse boneco. Claro, evidentemente, para trabalhar com criança pequena, montar o boneco demanda muito tempo. E no intervalo de contação de história, que dava em torno de 1h20, para o processo todo, não era possível construir o boneco. Nós levamos a Cora vazia, magrinha, sem as bolotinhas, não adianta fazer aqui, né? Sem aquelas bolotinhas. E nós lá contamos as histórias e montamos a história da Cora. Esse foi um exemplo que foi feito mesmo no fundão para uma atividade que aconteceu recentemente, né, na Semana de Ciência e Tecnologia. Mas, normalmente, a gente usa quadrados, retângulos, círculos e triângulos. Porque na hora de construir a boneca, não é só construir a boneca pela boneca. É estimular a criança, vamos fazer agora com o círculo, vamos colocar agora o triângulo, vamos colocar o retângulo. E aí essas ideias, essa dimensão euclidiana vão aparecendo, de superfície e de forma, que é o objetivo do trabalho, estimular as crianças nessa ideia, nessa idade, de 6, 7 anos. Né? Bem, tudo que a gente falou são elementos para uma alfabetização, né? Que são a base para a construção de representações. Mas a ideia é isso servir uma leitura mais ampliada de mundo. Essas ferramentas servem a isso. Então, por mais que a gente traga uma concepção de espaço sócio-histórica, né? Essas relações concretas, elas são estáticas. Então, estou passando o tempo.
Desculpa aí, eu estou passando... Eu vou rapidinho. Então, a gente trouxe a ideia de noção também de tempo, né? Que o tempo, ele é dividido em minutos, passado, presente e futuro. É um conhecimento muito abstrato para a criança, então tem que ser progressivo. Daí a ideia de inserir, né, elementos de proximidade, como a família, né? Porque senão ela não consegue compreender. As relações temporais também têm ordenação, né, que consiste na sequência dos acontecimentos. Um acontecimento acontece um após o outro. Geralmente é vivenciado e presenciado. E a gente utiliza tempos próximos. E às vezes a gente não tem a dimensão dos tempos curtos na construção das aulas, nesse processo de construção de leitura do mundo propriamente dita, né? Há pouco tempo eu tinha um acervo, que depois eu passei para uma colega de uma escola, que era ficha telefônica. Máquina de escrever. Vocês conhecem? Me engana, não. Máquina de escrever, ficha telefônica, vale transporte de papel, né? Que isso são elementos que para nós não é história, mas tem um significado. Mimeógrafo, eu usei mimeógrafo. Numa aula lá no fundão, eu pedi para o... Se professor, você vai começar a aula? Eu falei, não, que eu estou esperando retroprojetor. E ainda tem lá na minha pasta, lá, aquelas... que era alta tecnologia. E eu não aprendi a usar aquilo. Até hoje. E agora eu vou aprender, porque não tem mais. Então, são esses elementos que facilitam essa construção do tempo. E, às vezes, a gente ignora o espaço mesmo próximo da escola, ou próximo dos nossos lugares. A gente costuma fazer um trabalho de história do Rio de Janeiro, geografia e história do Rio de Janeiro, né? Mas é proibido entrar em museu. Porque essa cidade, pelas marcas que ela tem no tempo, é um museu, né? Então, acho que aproveitar um pouco essas experiências. Ela constata também a ideia de duração e simultaneidade, né? E aí, as atividades que compõem esses dois movimentos de duração, existe uma que seja recíproco entre a série histórica e o fenômeno que ocorre, que às vezes a gente fala de determinados processos históricos, aliás, de fatos históricos, e esquece de datar. Um discurso que a gente assimila de que é muito tradicional usar datas. Isso é muito curioso, porque hoje, não só criança, mas adulto pergunta, no dia 15 de novembro, passou recentemente, é feriado de quê? Está de brincadeira, né? O 20 de novembro, feriado de quê? Quer dizer, então é importante a gente trazer essa referência de data, porque a data, junto com o fato, que dá a ideia dessa simultaneidade de relação entre tempo histórico. Porque senão não tem sentido. Ou é só uma data ou é só um fato. E a gente explora no fato e esquece que esse fato foi datado. Embora a data represente um conjunto de coisas, a história diz isso, conjunto de transformações de processos, só culmina naquilo. E então é isso que acho que eu queria falar um pouco de tempo histórico, a gente, né, para poder não alongar muito. Para poder concluir, tá bom ainda, né? Queria mostrar também uma experiência que a gente fez com crianças, né, que foi representar o lugar onde elas moram. O comando foi o seguinte: vocês vão fazer o desenho do lugar onde vocês vivem. Apareceu essa linda casa com uma macieira. É muito curioso que as crianças não têm aula de artes plásticas, né?
mas toda criança desenha uma macieira. Quando não põe chaminé. Isso foi feito lá em São Gonçalo. Em São Gonçalo tem casa com chaminé no desenho das crianças. E tá aí uma macieira e tal. O gato não é o seu gatinho, não? Podia ser. E tal. O lugar onde vive. Depois, o segundo comando foi fazer em dupla ou em trio o lugar onde eles vivem, usando usando o mesmo espaço de uma folha de papel. Criancinhas de 8 anos de idade e tal. E aí 2 crianças disputando a mesma folha de papel para botar os lugares onde elas moram. Isso indica um monte de coisa. Capacidade de trabalhar em conjunto e tal, porque isso é processo de alfabetização. E depois em grupo de 6. Olha que interessante. Eu olhei aquilo e falei, pô, legal, mas não dá para entender onde vocês moram. Eles têm uma visão daquela região perfeita, precisa. Mas isso não atende aos princípios da escola. Embora seja quase um objeto de arte, e eles se reconheçam ali nessa confusão, a escola tem uma outra função, que é trazer esse confronto entre aquilo que eles conhecem no dia a dia e o conhecimento científico. E daí, por isso que é importante a ideia da alfabetização. A gente vai alfabetizar pela geografia. Olha o desenho como é que fica. Eles reduzem. Depois daquilo que eles fizeram, desse desenho aqui, eles tiveram uma aula sobre como se produz o mapa, e eles fizeram isso. Percebe que aqui você tem diversas dinâmicas de perspectiva, horizontal, frontal, obíqua, e aqui é eminentemente uma olhada de cima, é a produção do mapa, inclusive com a legenda ao lado, identificando cada uma coisa. Então eles reduziram e chegaram à escola. Esse é o papel do processo de alfabetização na geografia, que é sintetizar esse elemento espacial com o código que a ciência convencionou. Eu lembro que na época eu falei, poxa, o trabalho ele ficou mais pobre. E tem uma professora lá na Federal Fluminense que falou assim, não, isso não é mais pobre. É a Dominique Coulanvu, ela trabalha só com criança na creche. Isso aí não é pobreza, isso aí é a síntese de toda uma produção científica. Mas eu acho mais bonito esse aqui, acho mais rico. Então, o desafio dela, você vai criar algum elemento para poder unir essas duas coisas, para dar validade a essas duas coisas. Porque um é produto da ciência, outro é produto da experiência que eles tiveram cotidiano. E aí foi a grande ideia. Não, esse é o processo de escolarização, são desenhos escolarizados. E esse é um desenho que também é escolarizado, mas com a intervenção da ciência. Vamos tentar agora avançar nesse processo. Até agora eu não avancei. Vamos ver o que as próximas crianças fazem. Esse é um outro exemplo do desenho, também, que as crianças fizeram após a utilização dos códigos. A ideia de alfabetização está justamente ali, no uso de cores e na legenda. Então, são os elementos que eu queria trazer inicialmente. Eu acho que tem muita coisa, mas eu não consigo arrumar as palavras da forma que eu quero. Eu acabo passando o tempo. E me desculpa aí, como diz aí o Ariano Suassuna, o desarrumado das palavras, mas a gente pode conversar ao gosto de vocês. Bato palma até para mim, Muito bom. E nesse organizar e desorganizar das palavras, eu abro para o momento de perguntas, de debate. E... Quase.
E assim, esse momento de debate é um momento muito enriquecedor. E eu também tenho algumas questões. E eu gostaria também de iniciar também com algumas perguntas para a professora Margarida e para o professor Eduardo. A primeira pergunta que... Até algumas dúvidas que eu tenho ao professor Eduardo, que você citou o livro O Cabelo de Cora. E, ao citar esse livro, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre o uso da literatura no ensino de história, geografia e a contribuição e a articulação com essa área de saber. Ao mesmo tempo, aí eu pergunto aos dois, seria a importância do registro nas aulas de História, Geografia e Ciências. Qual é a importância desse registro? E eu vou um pouco além ao perguntar a Margarida, que é uma linda flor, o seguinte, você falou sobre as oficinas que são realizadas no laboratório de pesquisa, e eu tenho a seguinte questão, quais as representações didáticas e pedagógicas dos professores que participaram dessas oficinas? Quais são essas representações? E a gente faz um rodízio. Tem mais alguém que queira contribuir com alguma outra questão? Passa a banca. Mais alguém? Vem, Elaine. Não, eu também vou fazer uma pergunta. Quer dizer, na verdade, não sei se é uma pergunta, porque de manhã nós já tivemos uma mesa que já começou chamando a atenção para a leitura de mundo. Entramos depois na matemática e a ênfase foi num concreto, na realidade das crianças. E agora à tarde, eu também estou recebendo essa mensagem que o pessoal está falando aqui, essa proximidade, né, Jane, com essa ideia de como nós vamos trabalhar isso com crianças. Então, se essa leitura de mundo está perpassando todas as disciplinas, porque foi o que nós sentimos. Margarida, fiquei encantada, né? Eduardo também, eu fiquei ali, só tive que atender o telefone, mas como essa leitura de mundo parece que ficou mais clara hoje para a alfabetização. Porque a gente sempre ouve falar Paulo Freire, leitura de mundo, se não seria hora de fazermos um bom debate no campo da alfabetização, começarmos com a leitura de mundo já a partir dos 3 primeiros anos, para que isso depois fosse, quando eles chegassem em níveis, né, de escolarização maior, isso fosse vivido de uma forma melhor, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Então, as oficinas são as oficinas do Projeto Fundão Biologia, tá? A gente está tendo uma continuidade de ações aqui em algumas escolas do Rio de Janeiro que têm se interessado por reunir diversas escolas numa mesma escola, quer dizer, reúne o corpo docente de várias escolas numa mesma escola e a gente faz oficinas de ciências. Quanto a representações, a impressão que eu tenho é que, para os professores do primeiro segmento, a ciência ainda parece ser algo um pouco temido, como se os conhecimentos científicos fossem algo maior do que aquilo que acontece no primeiro segmento. Eu entendo isso porque isso tem um pouco a ver com a formação mesmo, né? Porque como você não tem uma formação específica para isso e como há uma cobrança muito grande do professor do primeiro segmento para que ele faça tudo corretíssimo e tudo seja sempre maravilhoso, eu entendo esse receio, né? Mas eu acho que existe também uma questão que é uma questão social, que não é só do professor, que é a ideia de que a ciência é algo que está acima das nossas cabeças, é algo quase que mitificado, né? Então, assim, o conhecimento científico ele é algo que é só dos cientistas, né? Mas a gente já tem, digamos, uma perspectiva de ensino de ciências que é muito mais de popularização, de democratização do conhecimento, né? Então, a ideia é que
todos nós, e principalmente os professores, mesmo quando não são formados nas áreas específicas das ciências, consigam olhar para as ciências de um modo mais naturalizado e sem medo, né? Consigam olhar para os cientistas como pessoas que trabalham com ciência, mas que não são mais do que os professores que não são formados em ciências. São outro tipo de profissionais, né? Então, assim, é um pouco desnaturalizar mesmo essa relação, né? Desnaturalizar a relação da ciência com o ensino de ciências, que não é uma coisa fácil, porque a gente tem a ciência muito mediada, na verdade, os conhecimentos científicos muito mediados por uma mídia, né? Por uma comunicação midiática que mitifica muito a ciência. Então, o conhecimento científico é sempre visto como algo superior, como algo melhor, né? E eu acho que cabe à escola desmistificar, popularizar, democratizar, alfabetizar cientificamente. Tá? Tem uma coisa que eu acho importante. Primeiro, é ótimo quando começa essa parte das perguntas, que a gente fica desobrigado de seguir o roteiro. A questão que a Margarida falou foi importante, e justamente aquilo que eu vou falar, né? Teve uma experiência numa escola que a gente visita com um projeto de extensão, porque eu não trabalho eu sou professor do curso de Geografia, da licenciatura também, bacharel e licenciatura, mas eu não sou professor das áreas de ensino, como meus colegas da Faculdade de Educação, como o Enio, Roberto e a Ana Angelita. Embora eu seja mestre e doutor em Educação, pela Fluminense e pelo FMG. Mas eu me acho obrigado a estar na escola por uma questão de solidariedade. E nesse processo de formação de professores, mostrar para os alunos que estão se formando como é que é o desafio cotidiano da escola. E teve uma experiência que foi muito curiosa, que nós chegamos lá para fazer esse trabalho do cabelo de Cora, que é um trabalho eminentemente movido em função das questões éticos raciais. A desconstrução do preconceito, do racismo e da discriminação em todas as instâncias e processos. E fomos desafiados a fazer isso. Então, nessa atividade lá, que a gente faz, são um conjunto de oficinas de contação de histórias, nós encontramos a professora, ela não passou bem, ela teve que ir embora, isso era 13h. A turma de criança pequena, 7 anos de idade, e a diretora, vamos ter que ligar para as famílias para liberar as crianças. Eu falei, não libera não. Tem 6 alunos aqui. Eu vou pegar 2 deles, eles vão ficar com as crianças. São estudantes acima da média na universidade. Muito acima da média. Uma delas agora passou em primeiro lugar no mestrado. Domina 2, 3 idiomas. Tem todo o conforto. Eu falei, vocês vão ver se esse conhecimento de vocês dá conta de segurar. Quando deu 2h30, elas não falavam mais, não conseguiam se mexer, de tanto cansaço. Eu falei, pois é, esse aí é o desafio. Percebe? Ensinar a ler o mundo é estar imerso na relação de mundo de verdade. E é por isso que a gente traz uma literatura associada. Antes a gente fazia aquela crítica, vovô viu a uva. Elefante, zebra e girafa em livros de ciências. A gente já rompeu com isso, mas parece que a gente não acreditou nisso. A gente não acredita que no nosso entorno tem elementos fundamentais para construir processo de leitura e escrita altamente qualificada, certo? Altamente elaborada, só usando elementos que estão à nossa volta. Então, é um pouco dessa ideia. Agora, para isso tem que ter conhecimento, e é um investimento que é nosso. E, Eduardo, mas a gente não consegue elaborar uma atividade para criança dessa idade. Vocês não conseguem porque vocês têm pouco conhecimento.
embora vocês seguem o roteiro que a academia deu, mas você não sabe pensar sozinho. Se vocês não citarem outra pessoa, vocês não conseguem andar. Então, vamos entrar aí na literatura e vamos ver o que a gente precisa fazer. Porque eles acham que para trabalhar com alfabetização, nesse ciclo, precisa ter criatividade. Precisa ser artista, não é isso. Somos professores, precisa ter técnica. Por isso que precisa de investimento, por isso que precisa de um conjunto de coisas que faculte o trabalho do professor como profissional. Porque nós não somos instrutores de nada. Tenta botar uma pessoa para instruir, não vai conseguir. Tenta botar um modelo para ser adotado, não vai funcionar. Então, a ideia de leitura de mundo é a gente aproveitar os conhecimentos que tem por aí e colocar para fora. Tem uma experiência que aconteceu recentemente, na Semana da Consciência Negra, tem um estudante das Ciências Sociais, o Rogério. Ele é um rapaz que tem 1,80 m mais ou menos, de altura, e de largura tem um tanto também grande, preto, e fez um debate lá. Ele começou a citar Gramsci, Durkheim e tal, porque ele é das Ciências Sociais, né? Marx. E os outros colegas falaram de uns autores também que são pretos, autores e autoras intelectuais negros, que é um trabalho também que a Giovana Xavier faz, e eles... E depois... Quando ele veio falar comigo, ele falou assim, poxa, estou muito triste. Eu só citei autor branco. Eu falei, pois é, mas você é preto. Vamos supor que a língua, que a literatura científica fosse um idioma. Você conhece todos os autores brancos, assim como eu. Mas eu, que sou branco, não conheço os autores pretos. Então, você já saiu na frente. Faz o investimento agora naquilo que te falta. Eu acho que a ideia um pouco é a gente investir naquilo que falta. Porque não tem segredo, né? Eu acho que isso não tem segredo. O Cabelo de Cora foi um pouco nessa ideia, né? As crianças, a grande maioria, né, negra ou preta, de acordo com a filiação do movimento social que cada um se vincula, não tem sentido dar uma história de chapeuzinho vermelho, né? Então, a gente fez esse debate e tal com a questão. Depois eu conto como é que é na escola lá, hoje. Mais alguma pergunta? Observação. Boa tarde, eu sou Jane, coordenadora local de Nova Iguaçu. E eu fiquei encantada com as falas. Para tirar um pouco, estou perguntando se os professores vão ter um acesso mais direto a essas falas, para tirar um pouco aquilo que a gente ouve muito. Eu não vou trabalhar ciências nem geografia, porque eu preciso alfabetizar. Então, nós vimos toda a alfabetização colocada aqui, com as falas apropriadas em ciência e geografia, como vimos de manhã também em matemática e em arte. Então, eu estou achando maravilhoso esse dia de hoje por essas falas, o tempo inteiro, alfabetização, leitura, escrita, registro, códigos, dentro das disciplinas que a gente escuta falar muito. Então, esses conteúdos têm ficado muito de fora dos anos iniciais com esse discurso. Não, mas eu preciso alfabetizar, eu preciso ensinar a ler e escrever. Então, como é que eu vou trabalhar ciências? Como é que eu vou trabalhar geografia nas minhas salas de alfabetização? Então, estou achando primordial esse dia de hoje. Mais alguma pergunta? Não? Vamos encerrar? Gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer ao professor Eduardo. A professora Maria Margarida. Convido a professora Elane para fazer o encerramento. Gente, as mesas estarão no site do PNAEC UFRJ. Eu sei que a partir de amanhã já estão aqui no grupo gritando, perguntando quando estará.
Vocês sabem que leva um tempinho a TV que precisa fazer todo o filtro, baixar, demora, são 3 mesas praticamente. Então leva um tempinho, porque as pessoas já estão perguntando quando ficará no site. Aguarda um pouquinho e ficará. Estão perguntando se os palestrantes cedem os slides, por favor. E vamos convidá-los, né, tanto a Margarida quanto o Eduardo, para o seminário final em 2018, assim como uma determinada webconferência. Né? Eu acho que nós temos webconferências, já estão convidados, porque a webconferência, como dizem os professores, bomba, aí vai longe. E nós vamos fazer o convite. Eu acho que hoje foi um dia marcante, é o último evento, assim como nós aprendemos ano passado, que artes estava ampliando o conceito de alfabetização. Hoje, mais uma vez, nós conseguimos entender como fazer essa formação do professor alfabetizador. Eu acho que cada vez mais nós estamos com mais clareza. E uma coisa importante, não podemos abrir mão dos especialistas do campo. E o diálogo só vai ter uma formação melhor com o diálogo com esses especialistas do campo curricular. Queremos agradecer a todos, desejamos um bom retorno para as suas cidades, né? E esperamos vocês em 2018, tá bom? Obrigada e até o próximo evento.